ukaribishe my Lord the mighty prophet. Bwana wangu nabii mkuu. You are welcome. Umekaribishwa. Thank you. Asante. Aleluia. Aleluia. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. Hallelujah. Aleluia. One more time Mais uma vez, before we start. antes de começarmos. Bird. Hallelujah. Can you give me that key, please? Aleluia. Você pode me dar o tom, por favor? Aleluia. What a mighty day. Que dia poderoso. Can you give me the key, please? I don't have time. Você pode me dar o tom, por favor? Eu não tenho muito tempo. Jesus está na porta, batendo. Vamos aplaudir o Senhor, povo precioso. Aleluia. Que dia poderoso. Obrigado. Posso orar para começar? Poderoso Pai, glória e honra, autoridade e poder pertencem a Ti, Jeová. Pai, veja nesta noite, Tu reuniste muitas nações aqui para dar a elas conselho, para conduzi-las na direção do Senhor. Pai, precioso Pai, obrigado por Jesus. Obrigado pela cruz. E obrigado pelo sangue. Pai, agora que nós começamos esses 3 dias aqui hoje, que Tu tenhas e assuma toda a autoridade aqui. E o Espírito Santo tenha um lugar central aqui, arrebate os corações deles e instrua os seus corações. No poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que grande bênção estar aqui. Que privilégio estar aqui. E vocês que estão lá no fundo, aleluia. Estou vendo que vocês estão incendiados. Todos estão prontos para ir. E eu anuncio que eu também estou pronto para ir. Podem se sentar na poderosa presença do Senhor agora. Aleluia. Agora os obreiros, eles também podem sentar com seus cadernos.
pens, e caneta, wherever you are. onde quer que você esteja. And I know that we prepared books for the guests Nós preparamos cadernos para os convidados. Muito obrigado. because this is part of discipling them, the archbishops from other countries, Porque o objetivo é discipular os arcebispos dos outros países, so that they may be able to follow the same way that Kenya followed para que eles possam ser capazes de seguir o mesmo caminho que o Quênia seguiu and see this historic revival of Jehovah. e ver este avivamento histórico de Jeová. Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, first of all, primeiro, praise the Lord. louvado seja o Senhor. Hallelujah. Aleluia. We are going to have 3 days here, Nós vamos ter 3 dias aqui, 3 mighty days, 3 dias poderosos. and I am under a lot of pressure E eu estou sentindo uma grande pressão, because what we have porque o que nós temos constitutes se constitui 28 sessions, 28 sessões. but we are going to try to squeeze them in 3 days, Nós vamos tentar espremer isso em 3 dias, that at the end of it all, para que no final de tudo you have the instruction of the Lord. vocês tenham a instrução do Senhor. Aleluia! And in the 3 days, E nestes 3 dias, I'm praying that I'll be able to divide it into several segments, eu estou orando que eu seja capaz de dividir isto em vários segmentos, different chapters, diferentes capítulos. and the purpose here E o propósito aqui is to be able to bring to you é ser capaz de trazer para vocês the interpretation a interpretação of the visitation. das visitações. Translator, where are you? Onde estão os tradutores? Oh, thank you so much. The Lord bless. I want to know where you are. Muito obrigado. Eu só queria saber onde você está. To you the interpretation Para trazer para vocês a interpretação of the visitation das visitações that we have seen so far, que nós vimos até agora. and I want to thank the KTS television E eu quero agradecer à televisão KTS. very much for covering this live, Muito obrigado por cobrir isso ao vivo. that we may go beyond the borders of this wonderful house Para que nós possamos ir além das fronteiras desta maravilhosa casa. What a beautiful church. Que linda igreja! Hallelujah. Aleluia! This is the house of the Lord. Esta é a casa do Senhor. The house of the Lord. A casa do Senhor. The house of the Lord. A casa do Senhor. Hallelujah. Aleluia! Broadcasting live Estamos transmitindo ao vivo that we may go beyond the borders of this place. para que possamos ir além das fronteiras deste lugar. And I know that we are reaching people all over this nation. E eu sei que nós estamos alcançando pessoas em toda esta nação. Are we also streaming? Nós também estamos transmitindo na internet. Reaching globally. Então nós estamos alcançando globalmente. Obrigado. Aleluia! The nations are gathered. As nações estão reunidas. What a mighty time in the history of church. Que tempo poderoso na história da igreja. I know you are saying, come on now, get on it. Start this thing. Allow me first greet you. Eu sei que vocês estão dizendo, vamos começar, mas permita-me cumprimentá-los primeiro. But far away, Mas lá longe, across the ocean, do outro lado dos oceanos, also tuned in. eles também estão sintonizados. Blessed
E eu estou muito abençoado different archbishops and national overseers que os diferentes arcebispos e os supervisores nacionais are here, das diferentes nações estão aqui. and we also have senior leadership E nós também temos liderança sênior of the various denominations in Kenya. das várias denominações no Quênia. Hallelujah. Aleluia! Welcome to the house of the Lord. Bem-vindos à casa do Senhor. Now, Agora, also live globally on radio, right? nós também estamos ao vivo globalmente na rádio, certo? Now, Agora, in these 3 days, nestes 3 the dias, reason we have offered some of you big books, a razão pela qual nós ofertamos a vocês grandes cadernos you may write as much as you can, é para que vocês possam escrever o máximo que vocês puderem. because it would have been easier for me Porque teria sido mais fácil para mim come here, vir aqui, say a few things, dizer algumas poucas coisas, and announce the coming of the Messiah, então anunciar a vinda do and Messias, then go to another nation. e então ir para outras nações. Mas agora, This is the discipleship, este é o discipulado, the discipleship conference. uma conferência de discipulado. I am going to pay particular attention to detail. Então eu vou prestar atenção particular aos You detalhes, may write as much as you can, para que vocês possam escrever o máximo que vocês puderem, as the Lord has spoken. como o Senhor falar. Now, today, Agora, hoje, you are all aware vocês todos sabem there is a tremendous visitation happening to the church. que há uma tremenda visitação acontecendo na igreja. In fact, Na verdade, a historic visitation of Jehovah uma visitação histórica de Jeová is in the house. está na casa. The cloud of God has visited. A nuvem de Deus visitou, The cloud that visited in the wilderness. a nuvem que visitou no deserto, The cloud a nuvem that guided the Israelites in the desert que guiou os israelitas no deserto, is visiting right now. está visitando agora. You're also aware Vocês também sabem that the heavens are open que os céus estão abertos and the latter outpour e o último derramar is reigning, is ruling in the house. está chovendo, está reinando na casa. Aleluia! And beyond that, E além disso, the instant visitation of the Holy Spirit a visitação instantânea do Espírito Santo está na casa. Hallelujah. Aleluia! And then Então, the Lord o Senhor is announcing the coming of the Messiah. está anunciando a vinda do Messias. And as he does that, E enquanto ele faz isto, he's establishing once more ele está estabelecendo mais uma vez righteousness a justiça at the center of the Christian worship experience. no centro da experiência cristã de adoração, Yake Christo, at the center of the Christian worship experience, no centro da experiência cristã de adoração. he is now Ele agora righteousness. está centralizando a justiça. He is now building the house Ele agora está construindo a casa, using the foundation of holiness. usando o fundamento da santidade, Without which sem a qual the church cannot see the Lord. a igreja não pode ver o Senhor. As he does that, Enquanto ele faz isto,
that cleaning of the house, esta limpeza da casa, restoration of worship, a restauração da adoração, announcing the coming of the Messiah. anunciando a vinda do Messias. E enquanto ele faz isto, The cripples are getting up and walking. os aleijados estão levantando e andando. The blind are seeing. Os cegos estão vendo. The deaf can hear. Os surdos podem ouvir. The mute are now speaking. Os mudos agora estão falando. Pigs are up and going. Os paralíticos se levantam e andam. Blood groups are changing. Os tipos sanguíneos estão mudando. So yes, indeed, Então, sim, verdadeiramente, mighty visitation in the house. há uma poderosa visitação na casa. Hallelujah. Aleluia. And so, Então, that is what I want to talk about. é sobre isso que eu quero falar. The visitation you are seeing. A visitação que vocês estão vendo nesta terra This story, é histórica. never seen before. Nunca foi vista antes. What is the interpretation? Qual é a interpretação? In other words, Em outras palavras, what is the message to the church? qual é a mensagem para a igreja? Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, I want to talk about eu quero falar the responsibility sobre a responsabilidade that this visitation que esta visitação lays on the church. coloca sobre a igreja. And I know E eu sei that when I take off, que quando eu decolar, you hear me mostly referring to Kenya. vocês vão me ouvir me referindo a maior parte do tempo ao Quênia, a igreja no I Quênia. want you to know Mas eu quero que vocês saibam it refers to the church globally. que isso se refere à igreja globalmente. So today, Então, hoje, the title of this message o título desta mensagem, in bold, big letters, bold, escrito em grandes letras, negrito, Capernaum. é Cafarnaum. Capernaum, Cafarnaum, the city a cidade that is more wicked than Sodom. que é mais pecadora do que Sodoma. Ambao unayo. I'm speaking, follow me. If I'm speaking the present, translating the present. Because you know I'm going to make reference to that Capernaum here. Se eu estou falando no tempo presente, traduza no presente. Cafarnaum, The city more wicked than Sodom. a cidade mais pecadora do que Sodoma. Ambayo ina dhambi ama maovu. Please, can you translate me? The Archbishop spoke with you at about 5 in the morning to make sure today you are sharp, because I have a lot. So, the city more wicked than Sodom. A cidade mais pecadora do que Sodoma. Precious people, Povo precioso, our reference scripture for today a escritura a referência bíblica de hoje book of Matthew, será o livro de Mateus, chapter 11, capítulo 11, verses 20 to 24. versículos 20 a 24. The other scripture A outra escritura is Luke chapter 7. é Lucas, capítulo 7. Okay, let's begin with Matthew. I'll come to you later. Ok, vamos começar com Mateus. Mateus, Can we read that scripture and then slowly we begin to take off from the runway? podemos ler essa escritura e então, lentamente, nós vamos chegar à explicação. Matthew 11, precious people. Mateus 11, povo precioso. And we began late, but I'll try to catch up. Nós já começamos tarde, mas eu vou tentar cumprir o horário. Kwenda kasi, amambio. kwenda kasi ama mbio.
Matthew 11, Mateus 11, verses 20 to 24. mstari wa versículos 20 a 24. Now, Agora, because we have 3 days, Kwa sababu porque nós tuko na temos siku tatu. 3 dias, told we can decide to do sessions. Tumeambiwa me kwamba disseram que nós podemos decidir fazer The sessões. session today, and then the afternoon session starts about probably 2:33. alafu tufanye Então nós começamos agora e a segunda sessão às 2:30 da tarde. 33. Okay, saa nane na unusu, between saa nane na nusu na saa tisa. So it can start between 2:30 and 3, Inaweza Então pode começar entre 2:30 e 3 horas. and then we move probably up to 7. alafu Então nós iremos até às 7. And then tomorrow, do the same. Tomorrow we will not have a lot of introductions here. alafu tufanye Então amanhã nós faremos o mesmo, porque amanhã não haverá tantas introduções aqui. We'll make ground, we'll make gain, right? Então amanhã nós vamos ganhar tempo, nós vamos ganhar terreno. Sessions tomorrow. 2 sessões And amanhã. of course you have the midnight service tomorrow, which will be live broadcast. Então amanhã nós teremos o culto da meia-noite, que será transmitido ao vivo. Also like this one, but another TV station will come on board also. vivyo hivi. Vai ser como hoje, mas haverá uma outra TV And then after that, também filmando. first, we'll have 2 TV stations doing live broadcast here. Alafu Então nós vamos ter 2 estações de TV transmitindo 2 aqui, sessions also. ikiwa com na 2 sessões I também. think within that confine we are able to cover much ground, right? na Então eu creio que neste tempo nós vamos conseguir ganhar mais terreno, certo? Hallelujah. Aleluia! So once you reach Matthew 11, 20, 24, say amen to the Lord. unapofika Então quando vocês chegarem em Mateus 11, de 20 a 24, diga amém para o I Senhor. have 4 versions of the Bible. You'll Eu- see me oscillating between King James and NIV. Eu tenho 4 versões da Bíblia e vocês vão me ver alternando entre King James e a NVI. Aleluia! King James. Eu agora vou ler King James. Matthew 11 from 20 to 24. Mateus 11, de 20 a 24. He says, Ele diz, again, the subtitle that is here says, de novo, o subtítulo que tem aqui diz: of the unrepentant. o juízo daqueles que não se arrependeram. The judgment of the unrepentant. O juízo daqueles que não se arrependeram. Obrigado. That's now from King James. Vamos começar com a King James. Ele diz no versículo 20: Began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, de não haverem se arrependido, dizendo. Goes on to say, E ele continua dizendo: woe unto thee, Chorazin. ai de ti, Corazim. wako Korazin, Okay, let me repeat this. He says, woe unto thee, Chorazin. Ai de ti, Corazim. Woe unto thee, Ai de ti, Betsaida. ana kama kazi kubwa zilizofanywa ndani mwako had been done in Tyre and Sidon. zingefanywa Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, In sackcloth and ashes. há muito teriam se arrependido em saco e cinza. Can we continue? Podemos continuar? Then he says, Kisha Então ele verse diz, 22, versículo 22. but I say unto you, Mas eu digo para vocês, if it shall, but I say unto you, por isso eu vos digo, it shall be more tolerable to Tyre and Sidon que haverá menos rigor para Tiro e Sidom the day of judgment no dia do juízo than you. kuliko do que para vós, Step by step. passo a passo. You can almost tell that this is going to be a tough conversation with the church. Vocês já podem perceber que essa será uma conversa dura com a igreja. hali kwa kanisa, Kati ya Mungu na kanisa. kati ya Mungu na Uma kanisa. conversa dura com a igreja. Porque ele disse, It will be more tolerable. porque haverá menos rigor Tyre and Sidon para Tiro e Sidom than
these two cities. do que para estas duas cidades, Corazin, ya Korazin de Corazim e Betsaida, where the mighty works have been done. aonde os poderosos prodígios foram feitos. Can I move on now? Posso me mover agora? Verse 23. Versículo 23. And thou, Capernaum, E tu, Cafarnaum, which art exalted unto heaven, que te ergues até o céu, shalt be brought down to hell. serás abatida até o inferno. Let me repeat that. Deixe-me repetir isso. Look at this now. Olha isso agora. He is rebuking Chorazin and Bethsaida. Ele está repreendendo Corazim e Betsaida. He is rebuking Chorazin and Bethsaida. Ele está repreendendo Corazim e Betsaida. And he tells them, E ele diz para eles: if the mighty works, se os poderosos prodígios, wonder miracles, os maravilhosos milagres, signs and wonders os sinais e maravilhas were done que foram feitos in and Bethsaida, em Corazim e Betsaida, saying ele está dizendo: they had been done in Tyre and Sidon. se eles tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, Sidon Tiro e Sidom would have repented a long time ago. teriam se arrependido há muito tempo atrás, Genuine repentance em arrependimento genuíno, in sackcloth em sacos, pano de saco, e com cinza nos seus rostos. He is rebuking the two. Então ele está repreendendo estas duas, Bethsaida. Corazim e Betsaida. Look at this now. Mas olha isso agora. He's rebuking them. Enquanto ele está repreendendo-as, Bethsaida. Corazim e Betsaida, Then he comes like this. então agora ele se volta assim: Oh, Capernaum, e tu, Cafarnaum, which art exalted into heaven right now. que te ergues até o céu agora, He says, ele diz: shall be brought down to hell. serás abatida até o inferno. Ei, Shall be brought down to hell. serás abatida até o inferno. Then he says, Então ele diz: for if the mighty works porque se os poderosos feitos have been done in thee, que foram feitos em ti been done in Sidon, tivessem sido feitos em Sidom, em Sodoma, rei, and thou, Capernaum, e tu, Cafarnaum, which art exalted in heaven now, que te ergues e te exaltas até o céu agora, shalt be brought down to hell. serás abatida até o inferno. For if the mighty miracles, the mighty works Porque se os maravilhosos milagres that have been done in thee que foram feitos em ti had been done in a city we all know called Sodom, tivessem sido feitos na cidade que se chama Sodoma, he says, ele diz: it would have remained until this day. ela teria permanecido até o dia de hoje. Rei, Do you see how we're beginning this? vocês estão vendo como nós estamos começando isso? It's a tough talk. Parece que é uma conversa dura. You can tell Você já pode dizer there is going to be a straight talk with the church. que haverá uma conversa direta com a igreja. It is one thing to enjoy the miracles, to flash them, the signs and wonders. Uma coisa é aproveitar, celebrar os milagres, fotografá-los. You have senior advocates, lawyers coming here describing the rain, how it was doing. Vocês têm advogados importantes vindo e descrevendo a chuva e os milagres aqui. Bishop is describing and enjoying the cloud. O arcebispo está descrevendo e se deleitando na nuvem. I'll tell you, Mas o que eles não lhes disseram right now we have just received some results of somebody that was HIV/AIDS positive, was suffering. é que agora nós acabamos de receber resultados de alguém que estava com HIV, AIDS positivo e agora é negativo. A hospital in South Africa. Há agora vindo exames de um hospital na África do Sul, dizendo: Oh, that's the fire.
São os registros. One of the medical persons stands up and says, the file is actually here. Uma das médicas se levanta e diz, olha, os arquivos estão aqui. Então, Sometimes it becomes enjoyable. algumas vezes se torna muito agradável. Mas vocês podem dizer It's going to be a tough talk here tonight. que haverá uma conversa dura aqui esta noite. This kind of thing. Neste tipo de coisa. Hallelujah. Aleluia. Ó sim. What is the interpretation? Qual é a interpretação? Right now, at exalted in heaven, Tu que agora estás exaltado até o céu. Ele diz, shall be brought down to hell. serás abatida até o inferno. Then he says, Então ele diz, if the mighty works that have been done in thee porque se os poderosos feitos que foram feitos em ti were done in Sodom, tivessem sido feitos em Sodoma, he says, ele diz, that city of Sodom aquela cidade de Sodoma would have seen a revival, teria visto um avivamento repentance, e arrependimento, would have been preserved at this day. e eles teriam sido preservados até hoje, significando que aquele avivamento teria sido eterno, porque estaria continuando até hoje. Aleluia. Versículo 24. I say unto you, Mas eu vos digo that it shall be more tolerable to the land of Sodom que haverá than for thee. tolerância, menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Uau! He says, Ele diz, Corazim, Bethsaida, Betsaida and Capernaum. e Cafarnaum. And he says E ele diz that those cities, que aquelas cidades, they saw elas viram mighty works of God. as obras poderosas de Deus. And he says, E ele está dizendo, everybody, I know writing is good. I know we are going to write, but can you focus on me for 1 minute sometime? escrever é bom, vocês vão escrever, mas podem focar em mim agora por um momento. Ele está dizendo That when you listen, que quando você ouve what the Lord is saying here, o que o Senhor está dizendo aqui, even beginning from the title, já começando pelo título, the judgment on the unrepentant. o juízo sobre os que não se arrependeram. Ele está dizendo, When you listen to this conversation, quando você ouve esta conversa, then you realize the following. então você entende o seguinte, That these three cities, que estas três cidades, Chorazin, Corazim, Bethsaida, Betsaida and Capernaum, e Cafarnaum, they saw the mighty works of God. elas viram os poderosos milagres de Deus, e então They failed to pick the instruction. eles falharam em pegar a instrução. Therefore, Então, portanto, listen to what the Lord Jesus said to them. quando você ouve o que o Senhor Jesus disse para eles, Essentially, essencialmente, cursed them. ele os amaldiçoou. He cursed these cities. Ele amaldiçoou estas cidades. Ah, Precious people. povo precioso. Why I say É por isso que eu disse, sometimes it is good to write, muitas vezes é bom escrever, but sometimes good just focus on me so we can sort this thing out. mas algumas vezes é bom focar em mim para que nós possamos gravar melhor isso. I'll read for you some notes here so you can write some of them I have here. Depois eu vou ler para vocês algumas anotações, então vocês podem escrevê-las aqui. Say
Ele está dizendo that the city of Capernaum, que a cidade de Cafarnaum, he is rebuking Chorazin, ele está repreendendo Corazim then Bethsaida. e então Betsaida. But then Mas então, he is behaving ele está se comportando like somebody who has 3 children. como alguém que tem 3 filhos. Focus on this now. Sigam-me nisso agora. Focus on me for a moment. Melhor vocês focarem em mim por um momento. Somebody who has 3 children. Como alguém que tem 3 filhos. And then E então, one of them um deles is top. é o top na família. Whatever it is. O que quer que seja. Talvez no comportamento. Sometimes school performance. Right? Talvez no comportamento na escola. O que quer que seja. Mas Top student or a top child. é um filho top. Mnilenge. Excelente. Então, The 3 of them mess up. os 3 bagunçam. Begins to rebuke the last 2, not the best. Ele começa repreendendo os últimos 2, não o melhor. Os últimos 2. And he says, E ele diz: you Chorazin, você, tu, Corazim, Bethsaida, e tu, Betsaida, if the miracles done in you se os milagres que foram feitos em ti were done in the wicked cities of Tyre and Sidon, tivessem sido feitos nas cidades pecaminosas de Tiro e Sidom, Tyre and Sidon, Tiro e Sidom, the cities that are known for occult, as cidades que são conhecidas pelo oculto, that are known for heathenism, que são conhecidas pelo ateísmo. ambayo inajulikana kwa Ateísmo. is rebuking the last 2. Kwa hivyo Então ele está repreendendo os últimos 2. na unasema Então você vê o A e ele diz. Então acabou a repreensão. Porque ele diz. That they would have repented Ele diz que eles teriam se arrependido. katika magunia and ashes on their head and face. na ma- Teriam colocado cinza na sua cabeça e no seu rosto. Então ele diz. Rebuking these 2. Repreendendo essas 2 cidades. Ouça isso agora. Então, Comes to the best. agora ele se vira para o melhor. Agora tu, Cafarnaum, Exalted into heaven right now. você que está exaltada no céu agora, ele diz, Be brought down to hell. será abatida até o inferno. Why? Por quê? And he says, E ele diz, for por quê? kwa sababu if the miracles that were done in you, the Porque se os works Porque os milagres, as poderosas obras tivessem sido feitas em você, were done in the city, the wicked city of Sodom, tivessem sido feitos na cidade pecaminosa de Sodoma, he says, ele diz, Sodom would have remained until this day. Sodoma teria permanecido até este dia. Ah, Follow me on this before you write. sigam-me nisso antes de ler, antes de escrever. This is important. You can almost tell the message here. Isso é importante, você já pode quase dizer qual é a mensagem aqui. You can almost tell which Capernaum am I talking about here. Vocês já podem dizer de que Cafarnaum eu estou falando aqui. Ei, He says, ele diz, and thou Capernaum, e tu, Cafarnaum, which is now exalted into heaven, que agora está exaltada até o céu, shalt be brought down. será abatida até o inferno. Significando, Cast that city. eu amaldiçoo esta cidade. So, hivyo Então, para mim, there is only one problem. só há um problema. Shida ni moja tu. shida ni moja tu. How? Como? How can it be Como pode ser Kuwa that in the cities que nas cidades where Jesus did the greatest of his miracles,
miracles. onde Jesus fez todos os maiores milagres. Everybody's focused on me right now. Todos, foquem em mim agora. How can it be Como pode ser that in the country, que no país, in the city, na cidade, where Jesus onde Jesus did the greatest of his miracles, fez os maiores dos seus milagres, greatest of his signs and wonders, os maiores dos seus sinais e maravilhas, kuna bahari, kwenye ufuo wa bahari. slightly to your right, pouco à tua direita, which is to the east, a little bit of that sea, Ambayo que é pouco ao oriente daquele mar, also on the shoreline, pia também na praia, no litoral, is Bethsaida. está Betsaida. And when I read the Bible, E quando eu li a Bíblia, I was astonished. eu fiquei chocado, Because kwa sababu porque small place. aquele é um lugar pequeno. And you find E você descobre that he confined his ministry around there. que ele concentrou o ministério dele naquele lugar. Sigam-me nisso, Kenya. Eu disse para vocês, This is going to be said here. jinsi ambavyo a forma como isso será dito aqui. Amanhã, Might come in the sackcloth amanhã você talvez venha em pano de saco, on your head. com cinza na tua cabeça. He's saying Ele está dizendo, this small area essa pequena região is where Jesus é onde Jesus did most of his mighty miracles. fez a maior parte dos seus grandes milagres. This small place. Neste lugar tão pequeno. Why? Por quê? The prophet Isaiah, O profeta Isaías, when he saw the coming of the Messiah, quando ele viu a vinda do he Messias, gave a prophecy. ele deu uma profecia. He gave a prophecy Ele deu uma profecia in Isaiah chapter 9, em Isaías capítulo 9, verses 1 versículos 1 to verse 7. ao versículo 7. Walk through very slowly but carefully. Nós vamos andar lentamente e cuidadosamente. That prophecy, Naquela profecia, the one that defined where Jesus went to do this ministry. aquela que definiu onde Jesus estaria fazendo o seu ministério. Our God is not democratic. O nosso Deus não é democrático. I have said this Eu já disse isso again and again. vez após vez. Sometimes Algumas vezes I go to countries eu vou a alguns países and I want to see the same revival there. e eu quero ver o mesmo avivamento lá. You see here. Como vocês veem aqui. Then it doesn't pick up. Mas por algum motivo não acontece. But now you say, Mas agora ele está dizendo, before we read Isaiah 9, antes de lermos Isaías 9, ele está dizendo that when Capernaum que quando Cafarnaum busy enjoying the miracles of God, estava ocupado aproveitando os milagres de Deus, the workings of God, as maravilhosas obras de Deus, they were not aware eles não estavam cientes on the grave. que eles estavam sentados em uma sepultura. Hey, Ei, laiti, in Swahili they say, laiti wangejua. If they had known, se eles tivessem they sabido, would have done things different. eles teriam feito as coisas de forma diferente. Can we read the book of Isaiah chapter 9 and begin to see Isaiah's prophecy that localized the Lord around the Sea of Galilee between Chorazin, Capernaum and Bethsaida?
Podemos ler o livro de Isaías, capítulo 9, para vermos a profecia de Isaías que localiza o Senhor na região do Mar da Galileia, entre Corazim, Cafarnaum e Betsaida. ambapo unabii ilitolewa. A profecia de Isaías, ule a profecia de Isaías, Bwana que localiza o Senhor fanya huduma lake na região do mar pale pale da Galileia, entre Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Azin, Bethsaida. Betsaida e Cafarnaum. Hallelujah. Aleluia! Isaiah chapter 9, step by step. Isaías capítulo 9, passo a passo. Then I'll bring you to the message. Então eu vou trazer vocês para a mensagem. Porque eu ficava pensando, How? como? Fikani, Where he did the greatest of his signs and wonders. Onde ele fez os maiores dos seus sinais e maravilhas, na maajabu, The greatest of his miracles. os maiores milagres. Then he cast them kisha Então depois ele os amaldiçoa. as the cast cities. hata E hivyo na verdade elas são conhecidas como as cidades malditas, significando Have to wait eles não têm que esperar for the day of judgment. pelo dia do juízo. And Uau. if you listen to the kind of judgment he laid on those cities, E se você ouvir o tipo de juízo que ele lançou sobre essas cidades, was walked most, onde a maior parte dos aleijados andaram, blind so most, onde a maior parte dos cegos viram, so bad. ile o juízo foi tão terrível He says, que ele diz, on the day of judgment, no dia do juízo, the fire that will eat up Capernaum o fogo que vai consumir Cafarnaum Kapernaum is worse than the fire that ate up Sodom and Gomorrah. é pior do que o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. Pior! Hey! Hey! That tells you Isto te diz that these miracles here, que estes milagres aqui they are not a sweet song. não são uma música doce. These signs and wonders, you see them enjoying here, showing it, flashing it. Esses sinais e maravilhas que você os vê mostrando aqui, aproveitando, fotografando, They are not a sweet song. eles não são uma canção doce. Ah! We know what Sodom and Gomorrah did. Nós sabemos o que Sodoma e Gomorra fizeram. And I have a whole section here just looking at what Sodom, the sin of Sodom. The E eu sin tenho of Sodom. toda uma sessão aqui mostrando o que foi o pecado de Sodoma. Sins of Sodom. E quando nós descobrimos quais são os pecados de Sodoma, The angels of God came. que quando os anjos de Deus vieram, They wanted to commit the abominable act of homosexuality with the angels of God. eles quiseram cometer o abominável ato de homossexualismo com os anjos de Deus. But he says Mas ele diz, that, and thou Capernaum, e tu, Cafarnaum, because the cripples walked in thee, porque os aleijados andaram em ti, and the blind eyes opened in thee, e os olhos cegos se abriram em ti, and your paralytics walked, e os seus paralíticos andaram, deaf ears opened in thee, e os ouvidos surdos se abriram em ti, and yet e ainda assim, did not repent. vocês não se arrependeram, Consider them familiar. você considerou isso normal. Ele está dizendo, Sodom wanted to defile the angels of God. Sodoma queria corromper os anjos de Deus, He's saying, mas ele está dizendo, because the mighty works happened in thee, porque os poderosos milagres aconteceram em ti, and you were not moved. e isso não te moveu. Ele está dizendo, Now when I compare you and Sodom, agora quando eu comparo você com Sodoma, Sodom is holy altar. Sodoma é um altar santo. tifu Hey! Ei, Oh yes, oh sim, I told you. eu disse para vocês, eu precisava conversar com vocês. I told you. Eu disse para vocês. Ele diz, Yesterday when I was coming,
Ontem, quando eu estava vindo, I told them, eu disse para when eles, I was in Amsterdam, quando eu estava em Amsterdã, there is a way the Lord speaks with me which I don't release to you people. tem uma forma que Deus fala comigo que eu não abro para vocês, Anyway, mas de qualquer in forma, Amsterdam, em Amsterdã, during the conference, durante a conferência, he shows me in the middle of the road. ele me mostrou no meio da estrada. And I saw the two hands of God the Father. E eu vi as duas mãos de Deus Pai And in the middle of the road. no meio da estrada, no meio da rua. Ele fez isso. Then he gave me. Então ele me deu I don't share. coisas que eu não compartilho. He gave me from the tree of life. Então ele me deu da árvore da vida. And then I planted it there. Então eu plantei lá. And then I announced, E eu anunciei. I see healings at the center of the road. Eu vejo curas no centro daquela estrada. And I said, E eu disse, in the middle of the tarmac. no meio do tarmac. And I also said, E eu também I disse, don't want to take it away from Netherlands. eu não quero tirar isso da Holanda. But I said, Mas eu disse, sometimes when he talks like that, são algumas vezes quando ele fala assim, I am in the Netherlands, eu estou na Holanda and the Archbishop of the Netherlands is here. e o arcebispo da Holanda está aqui. But sometimes I'm so astounded, I'm so perplexed. Mas algumas vezes eu fico tão perplexo. Kushangazwa na gaya ya kushangaa. You are in another country, Você está em um outro país crying for their revival. e você está chorando pelo avivamento deles. E ele está mostrando para você, quando você está lá, Now that is Kenya. Na sasa e agora isso é o Quênia. I tell you. Eu digo para vocês. Então, I said, I fear that he might be talking about Naivasha on my way. kwamba huenda eu temi que ele estivesse falando de Naivasha no caminho. And sure enough, yesterday, E certamente ontem, reaching Naivasha, kufikia quando eu cheguei em Naivasha, the reports we got, as informações que nós recebemos, when I left like this after decreeing that I've seen healings on this road, in the tarmac, the middle of the tarmac. que depois que eu havia decretado que eu vi curas ali, bem no meio da lama, da terra, dois aleijados se levantaram e andaram. Não, 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 hapana. The Bishop of Naivasha is here. não, o bispo de Naivasha está aqui. Later, by the end of the day, the report was 8. There were 8 mighty miracles that took place in Naivasha. Hata hivyo, Na verdade, as informações é que houveram Live on radio. 8 grandes milagres que aconteceram em Naivasha ontem. Nane kubwa. nane kubwa E iliyotendeka. eles falaram na rádio. Então, One of them is totally deaf. um deles era totalmente surdo. That the ears opened immediately I left. Kwamba Então, os ouvidos abriram logo que eu fui sair, logo que eu saí. Like this because they are too sensitive. na sasa alikuwa anatembea namna E eles estavam andando assim porque eles eram muito sensíveis. And then the next stop also. E também na próxima parada, The next stop. na próxima parada, Also there was healing. também aconteceu curas. But he's saying, Mas ele está dizendo, ele diz, that Sodom and Gomorrah we know. que Sodoma e Gomorra nós conhecemos. We know what they did. Nós sabemos o que eles fizeram. And I have a whole section here E eu tenho toda uma sessão aqui. where I really want to focus. I go in, I zero in. What was the miracle? What was the sin of Sodom, that I may understand how big the sin of Capernaum is. Eu tenho toda uma sessão que descreve quais foram os pecados de Sodoma, para que seja tão forte a comparação dele com Sodoma e Cafarnaum. Kapernaumu ilikuwa na uovu mwingi zaidi. Thank you. That's very powerful. So that is what I'm going to do here. Então é isso que eu vou fazer aqui. Tafanya hapa. Nitafanya hapa. Listen, can you translate so I don't have to repeat? So listen to me now. Kwa hivyo Então ouça-me. He's saying, Ele está dizendo, when the angels came, quando os anjos vieram, the people of Sodom wanted to defile them. o povo de Sodoma queria corrompê-los, abusar deles, Act of homosexuality. no abominável ato de homossexualismo. shoga. And because
because of that kind of thing, E por causa deste tipo de coisa, kama hilo, the day the Lord struck Sodom, no dia em que Deus feriu Sodoma, until today, até hoje, the wife of Lot, a mulher de Ló, I call her Mrs. Lot, eu a chamo de Senhora Ló, Senhora Ló, when she looked back quando ela olhou para trás, at the way the sulfur was burning and raining like rain from heaven, da forma como o enxofre estava queimando e caindo como chuva do céu, and the pillar, ela permaneceu como uma estátua, um monumento. Olha isso agora. down like this. Ela olhou assim. Look at where Sodom was, E quando você olha onde estava Sodoma, has now become agora se tornou a place where nothing can grow. mahali um lugar onde nada pode crescer. Now, Olha isso agora. the Lord struck it. Da forma como Deus feriu Area of the Dead Sea aquela região do Mar Morto, become se tornou the deepest point on o ponto mais baixo da terra. the earth. Yes, for sure. Sim, certamente. History. O juízo foi histórico até este dia de hoje. Say, Mas ele está dizendo: thou Capernaum, e tu, Cafarnaum, which art exalted into heaven, ambayo que era exaltada até o céu. Onde? mahali ambapo Onde the cripples have stood up in your eyes and walked. aonde os aleijados se levantaram diante dos teus olhos e andaram. Where Onde the blind eyes have obeyed at one word. When he says, now receive your healing, they heard and they opened. onde os olhos cegos obedeceram uma palavra. Quando ele diz, agora receba a sua cura, eles ouviram e eles abriram. Funguka sahizi. Quando ele disse, receba a sua cura, Kusema, pokea miujiza wako. ama anaposema eles ouviram e eles abriram. Blind eyes. Os olhos cegos Obey. obedeceram. Eles obedecem e abrem. Então ele diz, Where the blind saw, aonde os cegos viram, the revival that we have until today, o avivamento que nós temos até hoje, ignited it from. o lugar onde ele foi aceso, Where the deaf, onde os surdos, ears open. os ouvidos surdos ouvem hadi walikuwa e se tornam tão sensíveis. Ele está dizendo, Paralytics walk. aonde os paralíticos andaram. And they say, look, I can now lift up my hand. E eles dizem, olha, agora eu posso levantar as minhas mãos. Ele está dizendo That in that city, que naquela cidade, Capernaum, Cafarnaum, because porque when those mighty works happened, quando aqueles poderosos milagres aconteceram, we are not moved. eles não foram movidos. Considered it as usual. Eles consideraram aquilo normal. He's saying Ele está dizendo, he did his greatest miracle no lugar onde ele fez os seus maiores milagres, because they did not repent, porque eles não se arrependeram, they did not resign. porque eles não renunciaram, Zulu, hawakujiuzulu, resign from your lawyering job. não renunciaram os seus trabalhos como advogados, Not resign from being a doctor. porque eles não renunciaram ser um médico cirurgião, And address the miracles. para ir lá e testemunhar os milagres. Ele diz Because of that, que por causa disso, your act o seu ato makes Sodom and Gomorrah holy and white like glory. faz com que Sodoma seja santo e branco como a glória. Eupe kama pamba. nyeupe kama pamba. Hey, Ei, I told you. eu disse para vocês, I see you enjoying the miracles. eu vejo vocês aproveitando, celebrando os milagres. Flashing them. Eu vejo vocês fotografando. But you know, I was sitting there. Mas sabe, eu estava sentado lá I was saying,
E eu estava dizendo, he needs to finish quickly. I need to talk. ele precisa acabar logo porque eu preciso falar. I need to talk with this man. Eu preciso falar com este povo. Ei, He's saying, ele está dizendo, because you did not resign porque vocês não renunciaram your job as a banker. do seu trabalho como um banqueiro. kwenye benki. You know I am a banker. Sabe, eu sou um I banqueiro. have to wake up early at 4:30. Eu tenho que acordar cedo, às 4:30 da manhã. I am a surgeon. Sabe, eu sou um cirurgião. I have to really wake up early and do my work with people's lives. Eu tenho que acordar cedo e fazer meu trabalho. Afinal, são as vidas das pessoas. I'm a police officer. Você sabe, eu sou um oficial de polícia. Always on call. I have to be up all the time. Eu tenho sempre que estar pronto para qualquer chamado. You know I am a pilot. Unajua Você sabe, eu sou um piloto. Fly this aircraft to Florida, Eu tenho que fazer esse voo até Flórida, Miami, LA, kwenda até Los Angeles, Chicago, Frankfurt, Helsinki, Estocolmo, Aborião, Bijon. Eu tenho que conduzir este avião. Ele está dizendo, the mighty miracles of Jesus took place in your eyes. ele está dizendo que porque os poderosos milagres de Jesus aconteceram diante dos teus olhos, You did not resign. e você não renunciou, não desceu da sua posição e foi testemunhar, ele está dizendo Sodom, que isso fez com que Sodoma, holy like an angel, santa como um anjo, malaika compared to your sin. kulinganishwa comparado com o teu pecado. Ei, sim, I knew that I had to talk to these people. nilijua eu sabia que eu tinha que falar com este povo. Archbishop Israel, askofu Arcebispo Israel, enjoying the miracles too much. wanaifuata eles gostam muito dos milagres. ndio Too wanaona much. They're enjoying the cloud and the signs and wonders. They are describing how the cloud was coming and the rain was going to the prophet that called it. wanafurahia Eles gostam da nuvem, dos sinais, das maravilhas. Eles até descrevem como a nuvem e a chuva vêm até o profeta que chama. yule nabii aliyeitwa, Como que eles vêm até o profeta. alafu nikasema Então eu disse, My time, wakati o meu tempo una- está I chegando. will have a straight talk with them. wakati ambapo Quando eu terei uma conversa direta com pamoja eles. na wao Yes. ndio Sim, He's saying, anasema ele está dizendo these miracles take place in a land. ya kwamba que quando esses milagres acontecerem em uma terra, Tafadhali kwa nimechoka kufanya hivi tafadhali. That when these miracles take place in a land, ya kwamba que quando esses milagres acontecerem em uma terra, there is responsibility. há responsabilidade. Can we go to the prophecy of Isaiah 9, 1-7? je tunaweza Podemos ir à profecia de Isaías 9, de 1 a 7, That we may be able to understand ili para que nós possamos entender why the Lord Jesus ni kwa por nini que o Senhor Jesus finds his ministry there. concentrou o ministério dele lá. In fact, I call it the hotbed of revival. The hotbed. Na verdade, eu chamo que é o berço do fogo do avivamento, aonde a faísca começou, o fogo começou. From fire, unapotaka Quando você quer incendiar uma floresta, place unatafuta você busca um lugar that the grass are dry. mahali aonde as árvores e a grama estão secos alafu unaiwasha e eles moto, incendeiam fácil. alafu Então, ikaenea espalha Until it reached you. hadi ikafika. até que atingiu este dia. Where is sparked the fire? Lakini Mas o lugar onde começou o fogo, Already cursed them. tayari ele já os amaldiçoou. Ah, Can we read the prophecy? je tunaweza podemos ler a profecia? Thank you. Thank you. Asante. Obrigado, obrigado. Almost more than 20,000 pastors in here. Lakini Eu acho que nós temos mais de 20 mil pastores aqui. There is no better place to speak to them than here. hakuna Não mahali tem lugar melhor para falar com eles do que aqui. Because after this, kwa sababu Porque depois disso, you know your responsibility sasa agora vocês sabem as suas responsabilidades na e as suas obrigações. Oh yes. oh ndio Ó sim, The Lord told eu me to sei. tell them
Eu sei, o Senhor me disse, vai e diga a eles. Isaiah 9, Isaías 9, verse 7. mstari wa kwanza hadi do wa saba. 1 ao 7. Aleluia! Do you still love me? Je, bado Vocês ainda me amam? These people. Este povo. Now, not in fact, I have to think, not anymore. Não, eu tenho que pensar, acho que não. Oh, yes, Oh, ndio. Ó sim, true. a verdade. Because you have enjoyed miracles too much. Kwa sababu Porque vocês aproveitaram e gostam muito dos Time now milagres. to talk to the heart. ni wakati sasa Agora é a hora de falar ao How coração. the heart can now enter. jinsi ambavyo Como que o coração agora pode entrar? Oh, yes. Oh, ndio. Ó sim, Isaiah chapter 9, Isaías capítulo 9, verses 1 to 7. mstari wa versículos de kwanza 1 a 7. If I find it, I'll read it. nikipata Se eu encontrar, eu vou ler. Okay, so I Então? can read NIV now. basi sasa Eu vou ler na versão I NVI can also read King James later. naweza e depois eu posso ler King James. Of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Versículo 2. Walking in darkness have seen a great light. Os povos, o povo que caminhava nas trevas, viu uma grande luz. Living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 3. You have enlightened the nation and have increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando se dividem os bens tomados na batalha. Versículo 4. For as in the days of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdened them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor you have crushed. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Versículo 5. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. vitakuwa kuni za kuwasha moto. Versículo 6. I read King James verse Eu 6. estou lendo King James, versículo 6. For unto us a child is born, Porque um menino nos nasceu, mtoto amezaliwa, unto us a son is born, filho se nos deu, pewa mtoto, and the government shall be upon his e o governo estará sobre os seus ombros, and his name shall be e o called nome dele será kaitwa Wonderful. Maravilhoso Conselheiro. Remember, I have joined the. Lembre-se, eu estou unindo essas duas I palavras. didn't say wonderful, and then I didn't say wonderful. Eu digo maravilhoso Conselheiro, de novo, tena Wonderful. maravilhoso Conselheiro, jabu The mighty, Deus poderoso, nguvu the everlasting Father of eternity, Pai eterno, Pai da eternidade, the Prince of Peace. Príncipe da paz. amani. Verse 7, then I will Versículo 7, então eu vou explicar. Elezea. Verse 7 Versículo 7 ele diz: Wasema of the increase of his government e do aumento do teu domínio serikali yake and e paz amani there shall be no. não haverá fim. mwisho. Then he says, upon the throne of E ele diz: sobre o trono de Davi Enzi ya Daudi and upon e his sobre o seu reino ufalme wake to order it, estabelecido, kuitekeleza, estabelecido, to order it
it and to establish it with judgment. para ordenar e estabelecer com juízo, And with justice from henceforth. com justiça de eternidade a eternidade. O zelo do Senhor, The Lord of hosts o Senhor dos exércitos, will perform this. fará isso. Now let me just read NIV so that everybody is on the same page. Deixa eu ler agora a NVI para que todos estejam na mesma faixa. NVI agora. He's saying from verse 6. Vou falar do versículo 6 em diante. As a child is born, Porque o menino nos nasceu, to us a son is given. filho nos foi dado. The government will be on his shoulders, O governo estará sobre os seus ombros, and he will be called e ele será chamado Wonderful Counselor, Maravilhoso Conselheiro, Mighty God, Deus Poderoso, Everlasting Father, Pai Eterno, Prince of Peace. Príncipe da Paz. Verse 7. Versículo 7. The increase of his government Ele estenderá o seu domínio and peace. e haverá paz, There will be no end. sem fim. He will reign on David's throne Ele reinará sobre o trono de Davi and over his kingdom, e sobre o seu reino, establishing and upholding it, estabelecido e mantido justice and righteousness, com justiça e retidão, from that time on and forever. desde agora e para sempre. Seal of the Lord Almighty. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Can I explain to you? Posso explicar para vocês? Hallelujah. Aleluia. So this is the prophecy that Isaiah saw Então, esta é a profecia que Isaías viu very early muito cedo regarding the coming of the Messiah. com relação à vinda do Messias. And in this prophecy, E nesta profecia, you can see very clearly você pode ver muito claramente Isaiah defines his coming que Isaías define a sua vinda and where he is being sent. e onde ele está sendo enviado. Isaiah says Isaías diz that when he comes, que quando ele vier, first of all, primeiro de in tudo, the description na descrição of him dele, and the duties he will perform, as obrigações, as funções que ele vai desempenhar, that this is no ordinary baby. você pode ver que este não é um bebê comum. He mentions big things Ele menciona coisas grandes that he would do. que ele fará. But look at this. Mas olha isso agora.